Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia MBPro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre a função SUM e a função SUMX no Power BI. Então, se você já está animado para aprender uma coisa nova sobre o Power BI, já deixa o seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Agora você vai aprender de uma vez por todas a diferença entre a SUM e a SUMX e você vai ver aqui comigo que é muito simples a gente entender qual é a diferença entre elas e quando eu devo usar uma medida ou quando eu devo usar outra. Então eu trouxe uma base de dados aqui bem simples para você ver que não é algo complexo, onde a gente tem o seguinte: eu tenho uma lista de produtos, o valor unitário de cada produto e a quantidade vendida desses produtos. Então, a minha fórmula SUM, que é a minha fórmula de soma no Power BI, ela vai somar todos os dados que eu tenho em uma única coluna. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, se eu quiser saber a quantidade que eu vendi, basta eu somar aqui a quantidade de itens que eu tenho na minha coluna quantidade. Então, se eu vim aqui no meu relatório, para eu criar uma nova medida no Power BI, eu posso clicar aqui no nome da minha tabela e eu posso vir aqui em nova medida. Eu também posso fazer isso clicando aqui nos três pontinhos do lado do nome da tabela e clicando em nova medida aqui, que é a minha primeira opção. Feito isso, o Power BI vai abrir a barra de fórmula aqui para a gente e eu posso botar aqui soma quantidade, que vai ser o nome daquela medida, o nome daquele cálculo no Power BI. E aqui eu posso utilizar a função SUM. Ela já aparece aqui na lista pra gente, eu posso clicar nela aqui ou apertar um tab que ele vai adicionar um parênteses aqui, dizendo que ele abriu a função aqui pra gente e agora a gente tem que passar aqui a coluna que a gente quer utilizar dentro dessa função, que a gente vai somar todos os dados daquela coluna. Então posso selecionar aqui a coluna de quantidade e fechar parênteses aqui para dizer Power BI que isso é tudo que eu vou passar dentro daquela função e a gente pode dar Enter. E aqui a gente criou a nossa medida de quantidade. Então aqui se eu colocar um cartão no Power BI e se eu trouxer essa medida aqui para esse cartão, eu vou ver que eu tenho a soma de 10 quantidades vendidas, ou seja, eu vendi 10 produtos no total, independente do produto. Quando eu somo todas as quantidades de produtos que eu vendi 10 produtos no total. E agora eu tenho uma outra coisa aqui. E se eu quisesse saber o faturamento total que eu tive, quanto em reais eu vendi desses produtos? Eu não posso simplesmente somar o valor unitário aqui ou somar a quantidade, porque se a gente fizer uma medida aqui, e a gente vai fazer essa medida só para a gente entender o conceito melhor, se eu pegar aqui soma valor produto, eu vou fazer um SUM aqui do meu valor unitário, então eu vou somar ali meus valores unitários. A primeira coisa aqui que a gente vai ter de problema é que ele vai somar o valor unitário de cada produto. Então, se eu trouxer isso aqui para a nossa medida, ele vai dar aqui que o meu valor unitário por produto é de 10.000. E isso é incorreto para a gente, porque o meu valor aqui, eu tenho um produto que custa 1.000, um produto que custa 2.000, outro que custa 3.000 e outro que custa 4.000. Se eu quiser saber o meu faturamento total, eu preciso multiplicar ali o meu valor unitário, então quanto custa cada produto, pela quantidade de vezes que eu vendi aquele produto àquele preço. Então, se eu simplesmente fosse fazer um cálculo aqui de faturamento, eu não posso multiplicar a minha soma aqui do meu preço unitário com a minha soma de quantidade, porque ele vai somar ali todo o meu valor unitário, trazendo o valor de 10.000 e multiplicar aqui por 10 e vai me dar um valor aí de 100.000 que não representa o meu faturamento. Então, como é que eu calculo aqui o meu faturamento, sabendo que eu só tenho aqui o valor unitário de cada produto e a quantidade vendida? Antes de eu fazer o cálculo da soma, antes de eu somar os meus valores, eu preciso, linha a linha da minha tabela, eu preciso que ele pegue esse produto 1 aqui, ele pegue esse valor aqui e que ele multiplique pela quantidade. Ele tem que fazer isso para todas as linhas da minha tabela e depois que ele calcula isso aqui, a multiplicação entre essas duas colunas, e ele tem esse resultado aqui como se fosse uma nova coluna aqui, ele vai somar, então,
o resultado desse produto aqui entre o valor unitário e a quantidade. Então, primeiro, antes de somar, ele tem que fazer o cálculo aqui da multiplicação linha a linha. Então, ele vai multiplicar aqui 1.000 por 1, 2.000 por 2, 3.000 por 3, 4.000 por 4, e depois disso é que ele tem que somar aqui o que sair de resultado disso. E essa é a diferença entre a Sum e a SumMax, porque a SumMax vai me deixar fazer exatamente esse tipo de operação. Então eu vou criar uma nova medida agora e a gente vai utilizar a nossa SumMax para fazer esse cálculo. Então eu vou colocar aqui, chamar minha medida de valor, faturamento, e a SumMax eu tenho que passar algumas coisas diferentes para ela. Primeiro eu tenho que passar o nome da tabela onde eu estou fazendo esse cálculo. Então eu vou passar o nome da minha própria tabela aqui. Vou colocar um vírgula para passar para o próximo argumento aqui da função. E agora eu tenho aqui a expressão. O que é essa expressão? A expressão é o cálculo que eu quero fazer antes de eu somar todo o resultado. Então, aqui a gente vai ter o valor unitário, a minha coluna de valor unitário, vezes a minha coluna de quantidade. Então, o que a gente está dizendo para o Power BI? A gente está dizendo assim, Power BI, eu quero que você multiplique o valor unitário pela quantidade, linha a linha da minha tabela, antes de você somar o valor final disso. Então, a gente vai fechar a nossa medida agora, a gente vai colocar ela num cartãozinho aqui para gente. E aqui eu tenho o valor correto do faturamento, que é de 30.000, porque se eu multiplicar aqui o valor unitário pela quantidade em cada uma das linhas e depois somar isso tudo, eu vou ter o valor final de 30.000. E é para isso que servem as funções iterantes, que são justamente as funções que tem aquele xizinho no final. Esse vídeo foi dedicado à função Sum e SumMax, mas você tem várias outras funções no Power BI que tem esse xizinho no final e a diferença delas é basicamente essa. Então você tem SumX, você tem AverageX, você tem ProductX, então é exatamente essa a diferença entre a função principal ali, que nesse caso a gente está utilizando a Sum, e a função iterante que tem o xizinho no final. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esquece de deixar seu like no vídeo e deixe aqui nos comentários, por favor, sugestões de novos conteúdos. A gente está sempre olhando, interagindo aqui com vocês no canal. A gente quer saber o que vocês querem ver de conteúdo nos próximos vídeos, para a gente poder fazer um vídeo aí dedicado às suas necessidades em Power BI. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.